Olá! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E hoje é um episódio histórico, né? É isso mesmo, porque eu estou de volta. Não só por isso, mas ao vivo e a cores. Exato, você não está vendo, mas está ao vivo e a cores. Exatamente. Diretamente de São Paulo. Neno veio conhecer aqui a terra do todo-poderoso Timão, né, Neno? Não sei, me conta aí o que aconteceu com o estádio de vocês, afinal, hein? O estádio é o estádio selecionado para abrir a Copa do Mundo. Desabou tudo, né? Não, Isso é fruto do quê? Não, isso é um pequeno problema. Mas assim, que jogo que vai ter lá na Arena do Grêmio mesmo? Cara, vai ter o jogo do glorioso tricolor, meu, da máquina imortal. Foi aquele estádio Sempre, toda semana tem. A Arena do Grêmio é aquele que não precisou verba pública, que a gente construiu com o próprio dinheiro. Esse mesmo, que nunca deu problema, nunca caiu no estádio. Que inaugurou. Inaugurou perdendo. Não, a gente não inaugurou perdendo. Perdendo pro Hamburgo. Perdendo o Olímpico. Nem sabe o que tá falando. Fechou o Olímpico perdendo. Nem sabe o que tá falando. Fechou o Olímpico como a tradição. Já tá gaguejando. Não, também teve problema. Já tá gaguejando. Teve torcedor que caiu de lá. Não. Sabe o que eu tô percebendo, Nando? Foi a melhor coisa a gente não usar aquele microfone direcional. Antes de fazer esse episódio, a gente tava testando o microfone e tem um que só funciona apontando pra boca da pessoa. Não ia funcionar isso. Tu não para de me interromper, né, cara? Não, só pra explicar, a gente tá junto, né? A gente tá gravando pela primeira vez, a gente não está usando o Skype. Nós estamos fisicamente presentes aqui na mesma sala. Eu estou em São Paulo e nós estamos inclusive usando uma forma diferente. Nós estamos gravando utilizando um smartphone, né? Porque nós não teríamos dois microfones para cada um poder conectar, então a gente está usando o microfone do smartphone. Então, inclusive, desculpa se pegar algum som ambiente, algum carro passando, alguma coisa assim. Às vezes a gente se mexe na cadeira, faz um barulho, gato mia, coisas assim. Mas é isso, então como é que vai ser o episódio de hoje? Hoje é episódio especial só de leitura de e-mails dos nossos estimados ouvintes e leitores e telespectadores. Agora a gente tem os vídeos. Mas assim, só falar um pouco o que acontece. Normalmente eu procuro deixar alguns e-mails, tá? Que eu não leio, porque eu penso assim, esse e-mail vai ter a ver com tal episódio que eu vou gravar específico sobre isso. O problema é que vai acontecer que vai juntando tantos e-mails e vai acumulando tantos e-mails, que então achei até uma boa ideia a gente fazer um especial só para leitura de e-mails, e assim eu posso desobstruir um pouco, esvaziar um pouco a minha caixa de e-mails aqui, né? E também responder as pessoas que estão ansiosamente aguardando por isso. E tem uma coisa que eu acho legal, assim, que tem a ver um pouco comigo, que eu acho importante compartilhar com vocês, assim, que diz respeito à minha vida, uma coisa particular minha, porque assim, o Sangue, Suor e Foto, bem ou mal, começou a tomar uma parte importante da minha vida. E eu sei que assim como tem muitas pessoas que me acompanham, que escrevem, e que eu acabo tendo uma relação diferente, assim, sabe? Eu acabo conhecendo as pessoas, então eu acho importante compartilhar o que está acontecendo comigo, assim, que é o fato de eu estar me mudando pro Brasil de novo. Eu não sei se consegue entender o que eu quero dizer com isso, assim, sabe? Essa necessidade de talvez falar para as pessoas. Eu tô falando contigo, Rafael. Você tá me olhando? Eu tô olhando, sim. Tá caindo uma pequena lágrima aqui dos olhos do Neno. Que como muitos acompanham, assim, né? Sabem que eu tava morando... você quer falar? Então, já tô bastante tempo sem participar, né? E aí, como as coisas vão mudando, né? Porque era incrível, porque a ideia era do início a gente começar a estudar junto e ir aprendendo, assim. E esse tempo que eu fiquei fora, quanta informação já passou, né? E é barato, porque quando a gente começou, acho que você estava em Seattle, né? Quando eu comecei, estava em Seattle. Em Seattle, depois foi pra Miami, depois foi pra... Navio, Carolina do Sul, agora voltou pra Porto Alegre. E ao mesmo tempo, coisas também aconteceram na minha vida. Agora eu finalmente me formei. Sou arquiteto. Um arquiteto corintiano, olha o perigo, né? Não contratem ele pra fazer telhado, senão você sabe o que pode acontecer. Mas eu faço mais que um telhado, eu faço a cidade. Diga, Neno, acho que eu te interrompi. Não. Então é isso, assim, só para as pessoas pra entender, até porque tem muita gente que fica perguntando, tu tá no Brasil, não sei o que e tal, né? O que acontece? Eu passei 4 anos morando fora, eu era casado com uma americana, né, como muitos sabem, e as coisas não deram certo, e eu estou de volta ao Brasil agora. E basicamente é isso. Eu estou em Porto Alegre, mas eu não sei se eu fico lá de forma definitiva ainda. E, enfim, moral da história, qual é a moral da história, sabe?
Não sei. Mulheres, eu estou solteiro. Né? Estou aceitando currículo. Foto obrigatória. Não queria. Foto obrigatória, não pode ser só 3x4, hein? É? Mas não então, pode usar as técnicas de iluminação, de... não, tem que usar como vocês mesmos sabem, tem que ser umas 50mm sem Photoshop, que eu vou saber, hein? Photoshop, sem flash. Então tá, meu, vamos pro interessa então, cara? Vamos começar? Vamos sim. Então tá, eu vou começar aqui pelo e-mail mais antigo, que é do José Afonso. Que é de agosto, nego. Poxa vida, coitado do Zé Afonso. Vamos ver aqui, ó. Neno, estive pensando por que eu erro tanto nos cliques. Na verdade, ainda não fiz um clique que me agradasse. Então pensei, os caras do Sangue, Suor e Foto poderiam falar sobre a ansiedade de tirar a fotografia e os erros que tal ansiedade de clicar traz. De tudo que a gente iniciante ouve e faça isso, faça aquilo e tarará. Mas na hora de fazer o cara erra porque tudo que ele leu, assistiu, desaparece diante da vontade de registrar a fotografia. Vou dar um exemplo, eu saio com meu irmão, namorado, seja lá quem for, aí você esquece como se ajustar perante a luz, esquece de ver a tela da câmera, se a pessoa saiu com os olhos fechados, esquece de tudo. Na verdade, em tudo que lemos, parece que fotografar é tão fácil para quem sabe, parece que o cara chega num evento e clique e pronto. Não parece existir o fake, ensaio, onde os noivos fazem cenas para câmera e tal. Você fala sobre fotografias, poderia falar do modo de trabalho do fotógrafo, como é tirar uma foto boa, se tem as poses pré-fabricadas e tarará, e as que acontecem, as pisadas na bola. Você poderia dar dicas de como tirar fotos de pessoas, paisagens, como aproveitar a luz do sol, quando falar mal ou menos dos passos importantes para tirar uma boa fotografia. O que digo é que todos que ensinam a fotografar falam de elementos separadamente, mas ainda não vi alguém falar, olhar do começo e praticar o que ensinamos. Você tem que fazer assim e assim. Tipo, ligue a câmera, tá? Aí pode já estar errado, primeiro tem que ver a bateria, não sei o que, tarará. Ou depois segurar a câmera corretamente. E agora o terceiro passo, e aí o quarto passo e por aí vai, né? Bom, José, o que eu posso te falar? Na verdade, não existe isso de dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, porque cada fotógrafo vai trabalhar de uma forma diferente. Não existe uma regra, uma receita de bolo porque é uma fotografia, certo? Boa ou não. Aí tu fala assim, você poderia dar dicas de como tirar fotos de pessoas, paisagens e aproveitar a luz, não sei o que? Bom, isso é exatamente o que a gente fala ao longo de todos os episódios. A gente vai dando exatamente dicas relacionadas a isso. E mais importante de tudo, que é o começo do teu e-mail, que tu fala assim, que parece que é fácil, dá vontade da gente fotografar tudo e aí tem que ficar pensando em um milhão de coisas, de ansiedade, não sei o que. Isso é basicamente prática. E aí eu vou te dar o exemplo de como é dirigir um carro, por exemplo. Eu acho que até, antes de falar da questão do carro, né, de que a gente vai aprendendo, primeiro você não sabe ligar o carro, aí não sabe soltar a embreagem e todas essas coisas, e vai se tornando automático, vamos lembrar também por que a gente escolheu o nome, Sangue, Suor e Foto. A gente tem que praticar muito. Qual que era a frase do Einstein? Era do quê? Que era 90% suor. Não, é do Picasso, que é 10% inspiração e 90%... 10% inspiração, 90% transpiração. Transpiração, E aí é o seguinte, o que acontece... Imagina só, essa coisa do carro, né, que o Neno falou. Você não acha que o cara que pilota, sei lá, não vou nem falar Fórmula 1, mas às vezes um policial, um bombeiro que pilota uma ambulância. Você acha que o cara... Piloto de helicóptero, né, cara? Quantas horas tem que ter de treino? Exato, pra quê? Às vezes pra fazer aquele serviço de emergência, não imagina quanta atenção tem no motorista de ambulância. Ele não pode errar, senão a pessoa morre ali. Então ele não pode dirigir só naquela hora. Então ele precisa ter muita técnica, muito estudo e muita prática. Se a gente fica pensando assim, hoje eu vou sair com essa câmera porque eu vou pra um lugar especial e quero fotografar, provavelmente a gente vai ter problemas pra fotografar esse lugar especial, essa ocasião especial. Agora, se a gente sair sempre com a câmera e fotografar até pequenas coisas, primeiro a gente vai treinar o nosso olhar e vai começar a ver o mundo de maneira diferente, bem mais gostosa, né? E você vai começar a ter uma sensibilidade com a sua câmera
que é a mesma sensibilidade que o bombeiro tem com a ambulância, entendeu? E sente quando o carro tá pesando para um lado, para o outro. Mas fazer parte do corpo da pessoa, como se fosse uma extensão, né? Exato, às vezes você olha a foto e você já sabe o que fazer. Às vezes você vê uma foto de outra pessoa com outra câmera e você pensa, se fosse com a minha eu faria de tal jeito. Porque você precisa ter esse tipo de simbiose, é isso, né? Tá certo? Acho que sim. Bom, sei lá. Se não for, me desculpa. Então, mas essa coisa de entender perfeitamente o aparelho a ponto dele não ser mais um empecilho, ele ser só um instrumento para a sua fotografia. E aí você não vai mais ter que entender o aparelho para fotografar. Você vai olhar já de maneira... eu vou dar, assim, esse era inclusive o que eu queria falar do exemplo do carro, que assim, quando tu tá aprendendo a dirigir, tu tem que controlar o que o pé esquerdo tá fazendo, o que o pé direito tá fazendo, se tu vai pisar na embreagem, se agora é hora de pisar no acelerador, tu tem que controlar a tua mão na direção, tu tem que controlar a outra mão na embreagem, tu tem que prestar atenção no semáforo, tu tem que prestar atenção nas pessoas que estão caminhando, tu tem que olhar os espelhos, tu tem que ficar prestando atenção em tudo. Com prática, tu não vê absolutamente mais nada. Tu liga o piloto automático no teu cérebro e tu só vai se lembrar quando tu chega na tua casa de desligar o carro. Tudo vai pro automático, mas é o quê? É prática, entendeu? E a mesma coisa com fotografia. Vamos dar um outro exemplo para quem é músico. No começo tu tem que ficar prestando atenção na palhetada, tu tem que ficar prestando atenção no que tu está fazendo com a outra mão, nas notas que tu está fazendo. Quando começa a ficar automatizado, tu pensa na nota e a tua mão já faz automático. Tu nem tá pensando, tu nem fica pensando mais no que as tuas mãos estão fazendo. Tu já pensa na música direto. Mesma coisa com fotografia. Vai começar a ser automatizado, tu vai pensar no resultado que tu quer e já vai ser automático para te fazer. Mas é o que? É muito suor. Tem que praticar, senão não adianta. Beleza? Beleza. Vamos pra próxima então? Vamos. E já vamos dar um excluir nesse aqui. 1,5 a menos na minha caixa. Você vai pra gravação? Claro. Então tá, vamos lá. Agora o Rafael lê a próxima então. Vai, Rafael. Que é do Márcio Azevedo. Olá, Neno. Tudo bem? E aí, beleza? Meu nome é Márcio, sou um paulista, nascido no Rio de Janeiro e moro atualmente em Florianópolis. É tipo você, né, Neno? Nasceu em Porto Alegre, se criou em Santos e foi morar nos Estados Unidos e está de volta. Conheci o podcast do SSF há pouco tempo, fiz a maratona dos episódios antigos e tenho gostado bastante do conteúdo. Valeu. Fotografo com uma Sony DSC HX1 e mesmo ainda sem ter uma DSLR, as dicas do programa têm sido bastante úteis para mim. Estou planejando passar a virada do ano em uma montanha onde teria uma ótima vista para fotografar as queimas de fogos. Mas estou com aquela neura de perder o momento por falta de conhecimentos adequados para clicar esse tipo de cena. Acho que muitas pessoas passarão por esse tipo de situação agora no fim de ano. Então acredito que seria bacana passar algumas dicas no próximo podcast, se ele vai sair ainda neste ano. Que tal? Parabéns pela iniciativa do SSF. Um grande abraço, Márcio Azevedo. Neno, acho que esse é melhor pra você responder, né? Você fez umas fotos tão bonitas lá de Seattle, né? Da queima de fogos. Só vamos ver esse ano, que ano que ele escreveu, 2013. Porra, saiu esse ano ainda, hein? Puxa vida. Dessa vez não é tarde, né? Você vê como ele anda concentrado. Ó, Márcio, eu não sei se o episódio vai sair até a data do fim do ano. Eu vou tentar editar e eu vou ver se eu consigo postar ele, tá? Mas veio bem a calhar mesmo, que a gente tá no fim do ano, né? Hoje é 20 de dezembro e, enfim, tá bem na data mesmo, né? De fim de ano, que as pessoas fazem fotos de Natal e fotos de fogo de artifício. Eu acho que isso dá um episódio específico só pra fazer isso, né? Pra falar sobre isso, mas sendo breve, sintético, normalmente as pessoas deixam uma foto de longa exposição para pegar todo o movimento do fogo de artifício. Tá, vamos dizer que ele está fazendo aquela redoma grandona, assim, ou vamos dizer que ele vai andar por 10 metros, tá? O que acontece? Se tu deixa uma foto de longa exposição, tu vai pegar o fogo de artifício, mas toda a cidade, todo o resto, talvez fique super exposto. A solução que eu achei para trabalhar com esse tipo de fotografia é o seguinte: eu calculo a melhor exposição para o lugar, a melhor exposição para o ambiente, tentando deixar o máximo de velocidade possível e a abertura não muito fechada, porque senão o fogo não vai sair. Porque ele é muito breve, fica uma linhazinha muito tênue e não aparece. Então eu deixo uma abertura o suficiente para catar o fogo, tá? E uma velocidade que não superexponha o ambiente, não superexponha a cidade. Depois o que eu faço? Eu junto essas imagens num pós-processamento e aí o fogo, sim,
vai ficar como se fosse uma coisa única. Deu pra entender? Eu fiquei com algumas dúvidas assim, qual que seria essa abertura ideal, assim? Aquelas fotos que eu fiz em Seattle, dos fogos de artifício em Seattle. Então estamos aqui, vamos ver o Exif Dilma. Eu fiz o que? Usando um F11, deixei 5 segundos de exposição, o ISO 400. Isso eu estava usando uma 35mm fixa. Foi legal. Depois eu juntei todas as imagens e eu construí uma única imagem com todas elas. É o mesmo princípio de quando a gente faz time-lapse com fotografia. Sabe aquelas imagens onde a gente pega, tipo assim, aparece a redoma do céu e as estrelas indo de um ponto até a outra linha do horizonte, que a gente pega todo o trajeto da estrela, é feito com a mesma coisa. Tu poderia deixar lá, tipo assim, 5 horas o filme expondo o céu, e tu iria conseguir o mesmo efeito das estrelas passando. O problema é o seguinte, a cidade ia ficar super, ultra, hiper iluminada, ia ficar super, ultra, hiper, super exposta. Então tu faz o quê? Tu faz várias imagens e depois tu mescla elas. E aí a foto da cidade vai ficar uma única imagem e tu só vai aproveitar a foto das estrelas. É o mesmo princípio. Outra coisa que eu acho que de repente seria útil, fotografar na mão não vai ter jeito. Tripé, né? Essencial. Tripé é essencial. Né? Pelo que você falou que você vai estar numa montanha, então acho que você vai ter uma visão mais única, né? Você não vai poder olhar para todos os lados, né? É diferente de estar num prédio no meio da cidade. Então provavelmente você vai ter um ângulo só, ou poucos ângulos, né? E então leve um tripé, apoia. Eu não sei se sua câmera fotografa em RAW, né? Se fotografar, use o RAW. Tente usar um ISO um pouco mais baixo, porque essas câmeras que não são DSLRs tendem a ter um sensor um pouco menor. Então essas fotos à noite, quando você deixa um tempo de exposição maior, fica com um ruído bem alto. Então acho que de repente tenta colocar o ISO um pouco mais baixo, dá uma testada antes. Sempre tem gente que solta fogo antes da hora. Sempre sai uns antes da hora. E sei lá, tem... Bom, eu acho que Florianópolis deve ter uma queima de fogo super bonita também, né? Então, acho que você vai fazer grandes fotos. Então, põe no tripé e não fica querendo seguir onde vai explodir, entendeu? Deixa no lugar porque é melhor. Beleza, então. Obrigado, Márcio, por ter escrito o e-mail. Próximo e-mail. Então, vamos ler agora o e-mail do Júlio César, de Floripa também. Agora é o Júlio César aí, conterrâneo do Márcio. Então tá, ele começa assim: olá pessoal do Sangue, Suor e Foto. Daí ele nos parabeniza por algumas coisas e tal, e ele fala algumas coisas relacionadas ao vídeo que eu acho que não vem ao caso agora, e ele faz algumas correções de alguns episódios que a gente fez, tá? Ele começa assim: ao ouvir os podcasts de vocês, acredito que vocês cometeram alguns erros, eis os que identifiquei. Ele escreve bastante, então vou tentar ler meio rápido, tá? Ele fala assim, vocês citam, acho que no podcast... Putz, é pior tentar ler rápido, agora começa a gaguejar, né? Exato, vocês citam no podcast de viagem, enquanto o Neno bebe água, eu vou lendo sobre o problema de baterias viciadas. No entanto, as baterias modernas são de lítio e não apresentam o problema de bateria viciada. Parece, segundo dados de uma pesquisa, que até existe o tal vício, mas ele é muito reduzido, sendo que a forma correta de proceder com uma bateria dessas é não deixar descarregar totalmente. Essas baterias podem ser recarregadas a qualquer momento. Prova disso é que os eletrônicos com bateria geralmente dão carga própria... Dão carga na própria bateria quando conectados ao computador via USB. Vírgulas iam bem, hein? Eu não me lembro de ter falado sobre viciar ou não as baterias. O que eu sei, que eu me lembro agora, tá? Eu li um livro específico sobre as baterias da D90, da Nikon D90, e eu me lembro que eles falavam assim, pra nunca usar ela totalmente, tá? Quando ela tivesse uns 20% de carga, já era o momento ideal para ir lá e dar uma recarga nela. E eles falavam sempre assim: na hora de carregar, nunca tirar direto da tomada depois que tiver 100%, sempre esperar até que o carregador esfrie. Então eu acredito que o vício realmente não exista com relação a isso. Você lembra de ter falado alguma coisa? Eu não lembro. E outra coisa, eu não lembro de ter lido uma então eu não sei. Então acho que tu tá certo. Se a gente falou alguma coisa errada, desculpa, não era a ideia. Então vamos continuar. Ele continua assim, no episódio sobre cartões de memória, lembro-me de 3 erros. Mas eu acho que só uma coisa, talvez esse tenha sido um erro pontual. No entanto, se falamos de bateria, eu acho que falamos. Não lembro da questão do vício em si, mas se você deve ter ouvido recentemente, creio que sim, que falamos. Mas é importante ter uma bateria reserva
Não, a gente falou isso. Não vamos esquecer do principal, que é ter uma bateria reserva para esses momentos de viagem. Não, com certeza, tem que ter, né? E outra coisa que eu não sei se eu falei, que isso é importante para quem estiver viajando em lugares frios, sempre deixa a bateria no bolso para pegar o calor do corpo, porque no frio ela perde carga muito rápido. Então a melhor forma de manter ela aquecida é deixando perto do corpo, no bolso da calça, que ela se aquece com o próprio calor do corpo. E, nossa, interessante. Perde carga muito rápido. E acabou, realmente acabou. Eu não usei a câmera e acabou a bateria. Porque com frio ela perde muito, muito rápido. Então bora aqui, ó. No episódio sobre cartões de memória, lembro-me de 3 erros. Foi dito que cada vez que se formata o cartão, está se gastando a vida útil dele. Mas a vida útil deles é gasta para cada arquivo gravado, não apenas quando se formata. Detalhe, a vida útil é gasta somente quando se grava algo, não quando se lê no cartão. Número 2. Foi dito para não guardar arquivos no cartão que não sejam fotos e vídeos da própria DSLR, pois isso danificaria o cartão. Isso também está errado. Cartões de memória são feitos de memória flash, do mesmo modo que um pendrive comum. Não há problema algum em guardar qualquer tipo de arquivo lá. Aí ele continua assim: na verdade até fiquei sabendo que há pendrives que usam dentro do cartão de memória micro SD comum. Provavelmente isso diminui custos. Eu até me arriscaria a dizer que cartões de memória possuem chips de memória flash mais confiáveis que pendrives. E também há os SSD que substituem HD comuns, que também são feitos de memória flash. Número 3. Por fim, foi dito para evitar apagar arquivos individuais de cartões de memória, pois isso fragmenta os arquivos. Sim, fragmenta. E o problema da fragmentação é diminuir a velocidade de acesso ao arquivo, mas isso é válido somente para HDs comuns. Memórias flash não sofrem desse mal. Como exemplo disso, eu cito novamente os SSDs. Quando instalados no computador, o sistema operacional automaticamente cancela a ferramenta de desfragmentação. Estou me focando no Windows mais modernos. Pois além de não resolver nada, pois nada há para resolver quando é SSD, diminui a vida útil do SSD, por causa das reescritas. Falo SSD, mas isso serve igualmente para cartões de memória e pendrives. Afinal, todos são memória flash. São de memória flash. Espero ter colaborado de maneira construtiva e que possam sanar minha dúvida, que ele estava relacionado ao vídeo lá. Até Amplexios, Júlio César, Florianópolis, Ciência da Computação, o FSC, que é Federal de Santa Catarina. Olha só, Júlio, eu falei essas coisas, tá, baseado em uma série de informações que a gente lê a todo momento na internet. Então foi uma pesquisa que eu fiz baseado em que muitas pessoas em muitos sites, muitas fontes diferentes, todos eles corroboram entre si, tá? O que eu te falo? Tu parece ser bem persuasivo, parece que tu entende bastante o que tu tá falando, inclusive pelo fato de tu estudar a ciência da computação, certo? Então, eu li mais assim para dar uma segunda visão. Eu não vou dizer que tu está errado nem que tu está certo, em função da quantidade de coisas que a gente lê na internet a todo instante. Então que sirva como uma segunda opinião mesmo. Mas eu só queria colocar uma coisa. Também não vou entrar, eu não tenho envergadura moral para discutir. Nem eu, não tenho conhecimento técnico, né? Mas quanto a misturar arquivos de câmera com outros arquivos no cartão de memória, não é bom, porque eu não sei que câmera você usa. E é o seguinte, aqui eu não tenho um programa que você coloca o cartão de memória no computador, ele baixa, organiza, uma beleza. E fica bem zoado quando você coloca outros arquivos que não tem nada a ver. Além do mais, eu já tive problema que uma vez, fim de semestre, tem que entregar trabalho da faculdade, tava sem pendrive e usei o da câmera. E aí a câmera não conseguia mais ler o meu cartão. Eu tive que formatar. Entendeu? Então, cartão de memória da câmera... Talvez ele esteja certo e nós também. Ele tá falando que não tem problema com relação ao cartão. Não tem relação, mas vai ter com relação em relação à câmera. Fotografia, né? Exato. Então, né? Mas é isso. Então, muito obrigado, Júlio César, por ter contribuído aqui, por ter escrito pra nós. Foi bem informativo. Muito obrigado mesmo. Então... O que é Amplexus? Amplexus, acho que é abraços, né? Eu não vou deletar isso, hein, cara? Você já estava excluindo todos os e-mails. Vamos lá. Então tá, agora o Rafael leu do próximo, então, que é do Carlos Tolini. Carlos Tolini não disse de onde é, né? Será que ele é de Florianópolis também? Deve ser, todo mundo de Floripa hoje. Né?
Olá, parabéns pelas videoaulas e manda mais, que é sempre muito bom assisti-las. Valeu! Parabéns, grande mesmo. No seu vídeo sobre a lente Nikon 35mm f1.8 DX, ficou uma dúvida. Possuo uma Nikon 7100 DX. A lente 35mm DX da câmera DX não é exatamente uma 35mm? No vídeo me parece que se deu a entender que a lente 35mm DX no corpo de uma câmera DX, a lente passa a ser uma 50mm. O sensor Cropado. Me lembrou de uma vez que eu fui no mercado e a mulher falou que tinha que fazer o cadastro. Cropado. Já meu pai que tava falando, ao invés de falar cadastro, tava falando cadarço, tá ligado? O sensor cropado das câmeras DX não fala a mesma língua da lente DX. A D7100 tem um segundo fator de crop, que é 1.3 vezes 35 vezes 1.3. Agora sim, a lente passaria a ser uma quase 50mm, 45,5mm. A dúvida é que no vídeo ficou mencionado que é a lente 35mm DX da... Gente, isso aqui é um trava-língua. Na câmera DX. Essa lente seria uma 50mm. Quem possui uma câmera DX, mesmo que compre uma lente DX, nunca terá a lente no range que comprou? Se for assim, decepcionante, como é a Nikon. Sempre pensei que a indústria, ao fazer uma lente DX, estaria definindo a lente para uma câmera DX. Assim, o tamanho do sensor da câmera DX não seria um fator de interferência no range da lente DX. Grato, Carlos Tolini. Tá, assim, ó, vou fazer um resumo do que o Carlos está falando, porque é tanto DX e DX, é que assim, ó, eu fiz um review, tá, da 35mm DX, que é uma câmera feita para sensores cropados, certo? O que acontece? Se tu usar uma 35mm, ela vai se transformar em uma 50mm. Eu também... É que tanto DX eu não tô nem entendendo direito. Mas a impressão que me dá é o seguinte, Carlos. Quando essa questão dos 35mm, se eu não me engano, é a distância do ponto focal para o sensor, não é isso? Sim, só que como o sensor é menor, então vai ser equivalente a uma 50mm. Exato. E o que acontece? Às vezes você pode ver, no celular não costuma ter, mas em câmeras pequenas tem. E aí você vê assim que é 7mm equivalente a 24mm às vezes. É, o tamanho do sensor que é justamente por causa dessa relação, entendeu? Se ela falasse assim, isso aqui é uma 35mm para sensor cropado, então ela vai ser o equivalente a uma 135mm no sensor normal, no sensor full frame, ela incorreria num erro. Não, ela pode falar que é equivalente, mas se ela coloca 35mm, fica um verdadeiro falso, mais ou menos assim. O que acontece? Eles não podem dizer que é uma 50mm, porque se tu pegar essa 35mm DX e tu botar em um corpo que é full frame, não é 50mm, é o 35mm lá. Uhum. Entendeu? A lente é 35. Mas como que ela funciona? Ela é feita para um corpo... Então, o importante dessa pergunta, que eu acho que é essa parte que ele fala assim, ó. Porque assim, acho que na Canon seria equivalente, sei lá, 18mm. É porque o crop da Canon é um pouquinho maior do que da Nikon, né? Tá, mas assim, ó, o que ele fala assim, ó. Quem possui uma câmera DX, mesmo que compre uma lente DX, nunca terá a lente no range que comprou? Não. Em função do tamanho do sensor, sempre vai acabar tendo outro range. Uhum. Aí tu escreve assim, ó, Carlos. Se for assim, decepcionante. Sempre pensei que a indústria, ao fazer uma lente DX, estaria definindo a lente para uma câmera DX. Não, não é decepcionante. Bem pelo contrário. Por quê? Porque eles pensam assim, ó, essa lente, como é feita por um sensor DX, eu não preciso me preocupar com a construção das bordas. Então é metade do preço de uma lente feita para uma câmera full frame. Tu imagina que tu está comprando uma lente 35mm para uma câmera DX. Se tu colocar em uma câmera full frame, vai ficar uma vinheta. Para eles conseguirem consertar isso, iria custar muito, muito mais caro. É por isso que eles já estão definindo. Tu paga muito mais barato porque é uma câmera feita para um sensor DX. Que eu acho uma coisa interessante da Canon, que eu sempre gostei... Da Canon não, desculpa, da Nikon. Que eu sempre gostei e acho que se vocês ouvirem... interessante na Canon é chovendo molhado. Mas assim, a Canon, que seria o Nikon. DX...
Não, falando da Canon mesmo. Que seria o DX da Canon, que é o sensor cropado. As lentes feitas para o sensor cropado não funcionam numa full frame. Ah, que ruim. Então, isso é bem desagradável. Porque é o seguinte, talvez você já tenha ouvido falar em outros episódios do valor que a lente tem, e do melhor investimento é comprar a lente. O corpo você troca, a lente não. E então o que acontece? Você faz uma lente barata, a Canon faz isso, tem por exemplo umas 18, qualquer coisa de 55, 200 e sei lá o que, 135. E aí é uma lente barata, para quem está começando a fotografar tem uma lente barata. E aí é o que o Neno acabou de dizer, que aí você não precisa se preocupar tanto com a borda. O que vai acontecer com você? Conforme você for fotografando, você vai ficar mais exigente. Quando você começar a ficar mais exigente, você vai buscar produtos melhores. E aí você vai estar mais exigente e conhecedor um maior conhecedor de lentes e do que você precisa. E aí quando você for comprar uma lente cara, você vai comprar uma lente cara que você precisa, que vai te trazer satisfação. Tá, parece que é decepcionante, na verdade, muitas coisas da indústria são decepcionantes se você tiver essa ótica, assim, nada é pra sempre, entendeu? A vida é assim. Eu não sei se foi muito claro. Mas isso que tu falou é uma coisa importante da Canon não poder usar uma pra outra, assim. Porque eu, por exemplo, eu tenho lentes DX e eu uso tranquilamente na minha câmera full frame. Porque a vinheta, em alguns casos, não atrapalha em absolutamente nada, né? Às vezes até é um efeito desejado, como eu falo lá na videoaula, lá no review que eu faço da 35mm mesmo. Inclusive, pra quem não assistiu, dá uma assistida porque eu explico bem esse lance lá. Mas é isso, não vamos estender mais, vamos para o próximo. Mas assim, só pra finalizar, eu acho que essa dúvida, né, do 35mm e tal, é bom que ainda continue esse fator de corte, porque se fosse algo meio falso, quando você coloca uma 35 em outra câmera que não é DX, ia causar mais confusão do que essa que você teve agora, acredite. Então tá, excluindo. Próximo. Bom, então agora encerrando um pouco os e-mails, vamos lá pro nosso grupo do Facebook, que saem umas discussões bem legais lá. Inclusive eu convido todos aqueles que ainda não estão lá no nosso grupo, então é só colocar no Facebook Sensor Foto. Vocês vão achar tanto o grupo como a nossa página, beleza? Então vamos lá, eu vou ler, aliás, o Rafael vai ler agora uma questão bem legal que o Rodrigo de Castro Reis colocou aqui pra nós, que gerou 41 comentários, inclusive. Nossa, 41? Aham. Que coisa. O pessoal foi longe no assunto, mas vai lá. É que eu não tô no grupo do Facebook, sabe? Pois é, o cara é antissocial, ele não tem Facebook. Escreveu assim: vamos lá, eu vou levantar uma polêmica aqui. Ouço muitos amigos dizendo que em pouco tempo vou ser empurrado para os full frames. Possuo uma Canon 60D cropada, câmera que eu tenho também, né? Vai ser empurrado para Nikon, não para full frames. Né? É inegável a qualidade. É inegável a melhor qualidade das full frames em baixa luminosidade e também seu bokeh. Mas não acredito que a full frame seja uma evolução das cropadas, mas sim uma opção para determinados fotógrafos. São câmeras com nichos diferentes, que conseguem tirar vantagens de maneira diferente de cada situação, de cada lente. Uma coisa que ainda não entendo é se durante toda a história da fotografia o tamanho do negativo, hoje do sensor, era uma garantia de maior resolução e maior amplitude dinâmica, por que certas pessoas dão como encerrado o reinado das DSLRs e apostam em sensores menores, como o Micro 4.3. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos, pois preciso avaliar melhor minha política de aquisição de novos equipamentos. Excelente questão, né, meu? Excelente mesmo. Então, eu acredito assim, ó, que tu tá certo quando tu fala ali na primeira parte, tu fala assim, ó, que é uma opção para determinados fotógrafos. São câmeras com nichos diferentes, que conseguem tirar vantagens de maneira diferente em cada situação, tá? E assim, ó, o tamanho do sensor não tem necessariamente a ver com a qualidade, assim como a quantidade de megapixels não tem a ver com o tamanho do sensor também. Tem uma coisa que é interessante falar, né, já que você falou da história da fotografia e do próprio filme. O filme 35mm usado nas câmeras, ele é um filme de cinema, né? Os irmãos Lumière desenvolveram, não sei se foram os Lumière, desculpa, posso estar errando aqui, então não vou falar que foram, então esqueçam o que eu disse. Não sei exatamente quem foi que desenvolveu o filme 35mm, mas foi feita uma adaptação desse filme 35mm que era do cinema para a fotografia, e essa adaptação foi feita pela Leica,
E o que aconteceu com isso? A fotografia que antes era uma coisa muito cara, porque você precisava de placas grandes para fazer as fotos, passou a se tornar algo barato. Barato para pessoas ricas como o Cartier-Bresson, né? Mas conseguiu popularizar e aumentou a velocidade. A questão do sensor cropado para as câmeras digitais surgiu justamente por uma questão econômica. O sensor era muito caro, eu não sei quanto de vocês lembram disso, mas a minha primeira câmera foi de filme e já existiam câmeras digitais. E quando eu comprei a minha primeira câmera digital foi R$3.000 e era uma câmera que uma colega trouxe dos Estados Unidos, ou seja, trouxe mais barata, já era usada e era o modelo de entrada da Canon, na época era a Rebel XT, ou seja, era muito caro. E não era caro porque a indústria estava querendo ganhar muito dinheiro, era uma tecnologia que estava sendo evoluída não. Evoluir também é uma palavra errada, né? Bem como você disse, Rodrigo, é errado falar em evolução, né? Mas o que aconteceu? Os processos industriais começaram a diminuir alguns custos e possibilitaram que as câmeras full frame tornassem-se um pouco mais baratas. Ainda não é tão barato, mas em contrapartida, as câmeras com sensor cropado passaram a ser mais baratas ainda, né? A ponto de brigar. Eu lembro de quando eu comecei a fotografar com filme, o valor de uma câmera de filme, né? O corpo de uma câmera de filme, e é hoje mais ou menos o preço de uma câmera digital. E antes uma câmera digital que era uma fortuna, não é mais. Então, eu acho que são coisas diferentes que você colocou sobre o fim da DSLR. Mas enfim, eu acho que se você for para... Eu não consigo ver vantagens no sensor cropado. Você consegue, né? Na verdade, existem vantagens. Existem vantagens, por exemplo, porque existe uma pequena diferença na distância focal. Mesmo se tu usar uma 35mm em uma full frame ou uma 35mm em uma câmera de sensor cropado, a distância focal é um pouco diferente e isso acaba implicando em uma diferente profundidade de campo. Inclusive, se tu for ver a maior parte dos vídeos que o pessoal da National Geographic faz, por exemplo, eles precisam de uma profundidade de campo grande. Eles usam tudo sensores cropados. Ah, sim. Da mesma maneira que existe... Você chegou a falar de Gigapan? Não. São panorâmicas enormes. Ah, sim. E aí o que o cara faz? Ele fotografa com uma teleobjetiva, às vezes com 300. Eu fiz uma vez um curso que o pessoal falou que fotografou com 600. Então, 600mm. E que o sensor cropado é melhor porque tem pouca divergência na borda e aí você consegue juntar melhor as imagens. Mas eu acho que são coisas muito restritas, não é? Olha, eu pessoalmente, assim, o que eu acho que é um grande engano que as pessoas confundem, acham que pelo fato de ser full frame elas vão fazer grandes imagens. Não, porque o que está fazendo a diferença da pessoa é porque ela não tem uma full frame, por exemplo. Inclusive aqui nos comentários, são 41 comentários, como eu disse, tá, até o momento, a gente vê que existe essa confusão. As pessoas pensam assim, não, eu só não faço grandes fotos ou porque não sei o que, porque eu não tenho uma full frame. Não tem nada a ver, pode ser full frame ou não. Eu tenho uma full frame, não é porque full frame é melhor. Eu tenho porque daí eu consigo aproveitar 100% do range das minhas lentes. Por exemplo, eu tenho uma lente 18x28. Eu tenho tanto uma câmera de sensor cropado como uma full frame. Não é porque full frame é melhor, mas é porque em determinadas situações eu vou poder ter os 16 da minha câmera. Eu vou poder ter uma 16mm realmente, entendeu? Eu estava fazendo foto de arquitetura lá, por exemplo, tá? Algum tempo atrás. Para mim era importante ter um range grande, 16mm. Não tem a ver com a qualidade do sensor ou não. A mesma coisa eu que sou arquiteto e comprei uma 1740. Foi cara, né? Porque ela tem uma lente muito boa, é uma série L. E aí eu não uso os 17 porque minha câmera não pode. Tem sensor cropado. E aí tu vê, se fosse... Esse é um bom exemplo. Pra te ter os 17 realmente, tu ia ter que ter uma, 10mm. Olha o preço que custa uma 10mm. Às vezes é mais barato tu ir lá e pegar uma full frame e usar as tuas 17. Com o preço da 10mm dá pra comprar uma full frame. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Não é que uma é melhor do que a outra, até porque é muito relativo. Não é só o tamanho do sensor que vai influenciar na qualidade final. Exato. Tem a ver com a quantidade de pixels. E uma coisa que a gente falou lá naquele primeiro episódio de como comprar a primeira câmera e tal,
gente tem que ver qual é o uso que terá, né? Pra que comprar às vezes uma câmera mais cara se você não vai usar isso? E assim, tem muita gente que gosta de ter boas fotos e não quer ser um fotógrafo, não quer explorar tanto assim, mas quer ter boas fotos e por isso comprou uma DSLR. Então, por que não comprar uma com sensor cropado que é um pouco mais barato e uma qualidade boa? Eu tenho a 60D e a 60D é uma câmera muito boa mesmo, tanto que... A 60D, ela é comparada à D90 da Nikon, é isso? É isso, só que ela é um pouco mais moderna, né? Então ela tem algumas outras... ferramentas que... Não tem a D90. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma D90. Eu, apesar de ter uma full frame, eu tenho uma D90. Agora eu tô viajando aqui em São Paulo, eu nem trouxe a minha full frame. Eu só trouxe a minha D90. E aí é interessante também, tem um comentário ali, tu não chegou a ver, mas eu me lembro que tem um dos comentários que a pessoa fala assim, ó: ah, então por que todos os grandes fotógrafos trabalham com full frame, se não é tão bom assim? Não é isso. O cara que é um profissional, ele tem dinheiro para gastar com isso, certo? Ele vai pegar uma máquina profissional. Acontece que as máquinas profissionais são full frame. É puramente por isso, não é porque o cara tem que ter uma full frame. E vamos falar uma coisa aqui muito importante. O que define a câmera profissional é justamente a usabilidade dela. Então, e por que os grandes fotógrafos? Porque eles tiram muitas fotos e precisa que a câmera dure, né? Também. Eu lembro que uma vez, né, a gente estava vendo, era algo sobre fotografia de casamento, e as pessoas estavam falando que trocam a câmera porque gastam a câmera, entendeu? De acabar com a câmera. Sim. E aí o que você precisa? Você precisa comprar uma câmera que dure. Que dure muito. E essas câmeras que durem muito são as profissionais e as profissionais são as full frames. Exato. Mas vamos lembrar que profissional na nomenclatura mercadológica, porque o uso profissional ou não. E um outro exemplo aqui, ó, umas 2 semanas atrás eu fotografei o casamento da minha irmã. Eu estava com as 2 câmeras, a full frame e a minha D90. Se tu olhar as minhas fotos, eu acho que 80% delas eu fiz com a D90, não foi com a full frame, com a D600. Quer dizer... Exato. Eu acho assim que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em algumas discussões que são boas, são válidas, mas que tiram um pouco do foco. De repente a gente está discutindo, não sei explicar bem assim, mas sabe... A full frame não vai ser a solução dos teus problemas. Não vai ser a solução, então... assim como essa discussão talvez seja interessante, levante alguns pontos, mas ela seja tão produtiva quanto aquela questão que tinha antigamente de preto e branco ou colorido. Nada a ver. Né? Fotografia é arte, sabe? Coisas que não, e assim, ó, sinceramente, se tu pensa que a full frame é a solução dos teus problemas, tu vai ter uma grande decepção, porque as tuas fotos vão continuar a mesma coisa e aí tu não vai ter ninguém pra botar a culpa, entendeu? Exato. Tá. Pior, você ainda vai gastar uma grana. E outra coisa que eu acho que é legal falar, você disse de por que os fabricantes estão usando sensores menores, né? Eu acho que é um pouco uma questão de mercado, sim. Se você for ver alguns usos profissionais, assim, do tipo fotografar publicidade e tal, não vai usar nenhuma sensor cropado, nem uma full frame, vai usar uma médio formato que custa 60 pau. Uma câmera de filme, às vezes. Exato. E por que o comerciante, né, aliás, as empresas falam que acabou da SLR, agora é o sensor pequeno, tal, não sei o que lá, porque eles querem vender, entendeu? Então tá, eu vou pra próxima aqui que eu achei bem interessante, que tu não vai entender, porque tu não tá acompanhando o grupo aqui, Rafael. Mas assim, ó, um cara, ele entrou no nosso grupo e ele fez um anúncio de uma porrada de equipamento, mas muito barato. Muito, muito barato. E aí o Leandro Berling, ele pergunta assim, ó: galera, alguém já comprou material fotográfico com daí o nome do fulaninho lá? Os preços são incrivelmente barato, até mais que na Best Buy nos Estados Unidos. O problema é que tem que pagar antes e vem da Inglaterra. O que vocês acham? Olha, só para resumir o que eu acho, que eu tanto excluí o anúncio do cara como eu bani ele do nosso grupo. Gente, esse é o tipo de pessoa, tá, que as pessoas ganham, tipo... vamos dizer assim, os manés que entram nessa pela ganância. A pessoa fica tão gananciosa pensando assim, vou lucrar um monte, uma câmera que custa 2.000, o cara tá vendendo por 500, tá vendendo tribarato, vou comprar, e aí tu perde teu dinheiro. Como é que um cara vai estar vendendo da Inglaterra uma câmera mais barato do que uma loja vende nos Estados Unidos, que é o lugar mais barato que tem para se comprar, eu acho que no planeta, né, cara? E assim, palavra de quem esteve lá, os preços da Europa são iguais aos preços do Brasil. É verdade.
É verdade. Entendeu? São muito caros, não vale a pena. Quando eu fui pra lá eu queria comprar uma câmera, desisti, porque os preços, é um pouco mais baixo, mas não vale a pena. Mas vale a pena comprar aqui pra ter nota fiscal e garantia. Exato. Coisas que não vão ter. E era incrível, cara, porque material usado, que eu fui ver também, material usado na Europa é mais caro do que no Brasil. Ah, não duvido. Nossa, era uma coisa assim de louco. E aí o cara vai vender da Inglaterra ainda. Não, e ainda tem que pagar adiantado pra receber depois. Aí tu vê, né? É falcatrua. Desconfie, muito barato é falcatrua. Eu vou dar um exemplo. Eu morava em Miami. E em Miami existem várias lojas de eletrônicos lá. Várias lojas de eletrônicos. E existem as lojas principais. Essas lojas de eletrônicos, às vezes tu vai ver, é muito mais barato. Mas é o quê? É falcatrua. Os caras dão um negócio pra ti que quando tu chegar aqui no Brasil, depois de 1 mês, 2 meses, vai parar de funcionar. O que tu vai fazer? Tu vai comprar uma passagem pra ir lá devolver? Tu não vai fazer isso. Olha, falcatrua tem em qualquer lugar do mundo. Desconfie. O preço é uma boa forma, uma boa forma de tirar a temperatura, assim, de ver. Porque não vai ser muito mais barato. Como é que os caras vão estar vendendo pela metade do preço do Best Buy, que já é um lugar super barato, entendeu? Você sabe que eu vi uma vez do Paraguai, por exemplo. No Paraguai vende-se várias coisas, né? E aí tem aquele lance do refurbished, né? E aí, refurbished só pra recuperar. É um produto que às vezes foi devolvido, porque a pessoa desistiu da compra e tal, ou então não passou no controle de qualidade e voltou e teve um reparo, e aí o fabricante vende por um preço muito menor. Então o que acontece? No Paraguai tem muito disso, de vender o produto e aí coloca uma etiquetinha assim falando, não remove essa etiquetinha porque é a garantia que a gente dá. E aí debaixo dessa etiquetinha aqui que tá lá falando que o produto é refurbished. E aí o cara pagou mais barato do que no Brasil, mas pagou quase o preço de um produto novo nos Estados Unidos. Entendeu? Então... Até pra quem vai pro Paraguai, isso é um bom exemplo também, porque a gente sabe que lá existem produtos de classe A que tu pode comprar normal, entendeu? Não tem problema nenhum, mas existem aqueles produtos de classe B e produtos de classe C que tu vai pagar super ultra barato. E na boa, acho que no Paraguai existem 4 lojas só, de tudo que você quiser, porque tem uma loja, eu ia falar câmera, nada a ver, tem uma loja de câmeras fotográficas que é muito confiável, tanto que tá lá há muitos anos. Qual o nome? Pode tem falar? A Ecomp, né, que é bem conhecida. Pode falar? Não tem problema de falar? Não. Ué? Tá bom. Sugerindo. Foi onde eu comprei a minha câmera, a Audiofone e... Audiofone. Audiofone, coisas bem dos nomes dos paraguaios, assim. A Ecomp é uma. A Ecomp é outra. Tem aí de computador, tem a Master 10 e a Nave. A Nave é conhecida também. Exato, que são lojas que estão lá há muitos anos. E até eu tava conversando com o vendedor da Audiofone e ele falou: cara, a gente tá aqui há tantos anos, se a gente vendesse coisa a gente ferrava. A gente tem nome agora, a gente construiu um nome. E aí você anda pela rodovia, pela Pan-Americana, e tem muitas lojas, muitas galerias, e você chega lá, a loja bonita, sabe, bem decorada, tal, não sei o que lá. Meu, na boa, você vai ver quantos anos tem poucos, tem 1, 2 anos. E assim, muitas vezes eles vendem muito, muito mais barato na Ecomp, só que tu vai chegar na tua casa, tu vai abrir a caixa e tá um tijolo dentro. Exato. E aí o cara até falou pra mim, não, a gente vende o preço que é, entendeu? Que a gente faz direito e tal. E aí você vai, claro que você vai achar preço mais barato aqui, só que a gente tem nome. Eu vou te dar um exemplo, uma vez que eu costumava ir pro Paraguai, né? E aí uma vez eu levei... Você costumava, eu fui 6 vezes pro Paraguai. Você costumava... Não, mas eu não ia sempre pra comprar, porque eu acho Foz do Iguaçu uma cidade maravilhosa. É, bonito. Todos devem ir. Teve uma vez que eu fui lá e eu levei 3 MP4, na época que era lançamento MP4, todo mundo queria ter pra vender, né? Em Porto Alegre. E aí eu levei os 3, não deu 2 meses, os 3 estragaram, cara. Ainda bem que eu não tinha dado garantia pra ninguém, cara. Porque eu comprei naquelas tendinhas, nessas galeriazinhas e sem nada a ver. Eu cresci olhar, que legal, barato, né? Ainda bem que eu não dei garantia pra ninguém. Isso é a mesma dica, já que falou em Paraguai. Sempre tem aqueles vendedorzinhos que ficam falando na rua: não compre nada da rua e não aceite nenhuma ajuda de vendedor que esteja na rua. Faça pesquisa antes e vá. Vale a pena comprar, é barato, é confiável, desde que você vá nessas lojas, algumas que a gente citou, outras que você pode fazer uma pesquisa fácil pela internet e descobrir, tá bom? Beleza. Vamos pra última aqui então? Vamos? Que é a do... Lê tu aí a tua vez agora. Bom, é da... Pô, sabe o que é? É porque não sabe ler o nome. Vai que é tua. Vai que é tua. Nossa, eu vou colocar no Google... Sabe que a mulher fala?
É Louvis? Eu imagino. Ou Louvis. Bom, Francisco Nogueira Pereira. Louvis Francisco Nogueira Pereira. Bom, a pergunta é: vocês usam foco manual ou usam foco automático? Por quê? Eu uso foco manual e automático. Quando eu uso foco automático, à noite, por exemplo, que é extremamente difícil a gente enxergar alguma coisa. Aliás, manual, né? Quando eu uso manual é de noite, que é extremamente a máquina ela não consegue focar, então eu sou obrigado a ir lá e eu manualmente fazer o foco. Senão, o resto sempre é automático. Eu confio muito na câmera e geralmente ela consegue fazer um trabalho melhor do que eu. Eu também uso automático e eu só uso manual em algumas situações que eu preciso. Primeiro, às vezes é algum objeto que está difícil de focar, né? O sensor da câmera não consegue pegar. Outro à noite também é uma questão. E autorretrato. Às vezes quero me fotografar com o ambiente no fundo, é meio difícil fazer o foco. Interessante aqui o comentário do Mumu Silva. Uso automático pelos mesmos motivos do Neno. Sou estrábico. Não, eu não sou estrábico, viu? Não é o mesmo motivo. E enxergo dobrado. Imagina que beleza é para mim. KKKK. Só uso manual quando faço fotos de arquitetura de interiores. Mas é isso. Eu confio muito mais no foco da câmera do que eu mesmo. Ela faz as câmeras hoje em dia, tecnologia... Isso é bom procurar uma lente que foque rápido, né? Por isso que geralmente eu sugiro as fixas, porque o foco é muito rápido. A Canon tem um motor bom de foco, né? Então tem as lentes ultrasonics que fazem um foco muito rápido. É bom, é gostoso até. Então eu acho que é isso, né, cara? Vamos encerrar porque já tá fechando 1 hora aí de programa, não vamos deixar as pessoas meio constrangidas assim, né? Poxa vida, eu vou ter que parar de ouvir porque esses caras não podem falar, né? Bom, hoje não vai ter a última parte da leitura dos e-mails. Hoje é bem diferente mesmo, né? O episódio. Então pessoal, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Lembrando a todos para entrarem lá no nosso site, sanguessuorefoto.com, entrar lá em contatos, tem todos os nossos endereços do Twitter, página do Facebook. Lembrando a todos também para assinar o nosso canal do YouTube, já que eu estou postando uma porção de vídeos novos. Porque tem gente do Sangue, Suor e Foto que não curte os vídeos, você vê? É verdade. Cheguei na casa do Rafael e eu comecei a entrar nos vídeos lá, imagina só, ele não tinha curtido nenhum. O cara jogando contra o próprio time, né? Brincadeira, rapaz. Que mais, meu? Eu quero dizer que foi um prazer. Tá aqui na minha presença, eu sei que é emocionante o cara. Participar novamente do Sangue, Suor e Foto. E vamos ver, quem sabe eu participo mais vezes. Então só isso? E que o pessoal que tá querendo me ver careca já tá quase chegando às 5 mil visualizações. Foi o que algumas semanas atrás estava em 1000, já estamos ultrapassando 3 mil. Eu acho que rapidinho já vai chegar a 5 mil. Aí quando chegar a 5 mil, vocês verão a foto do Neno vestido de tubarão martelo. Não. Então tchau pra todo mundo, um abraço no coração e mulheres. Como é que se fala mesmo? Currículos. Como é que você fala, né? Pois já nem lembro mais. Não, currículos. Mande para o meu e-mail, pessoal. Tô zoando. Tchau pra todo mundo. Um beijo pra elas. Um abraço pra eles. Falou.